flamenguistas. Boa tarde para você que está ligado com a gente agora, a partir de agora, os donos da bola com Alexandre Dolabella, Arthur Moraes, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Arthur Moraes está na área, hein? Arthur Moraes está na área. Avisa para os vizinhos aí, gente, porque hoje a resenha, mais uma vez, vai ser daquele jeito. Boa pra caramba! Então vamos acompanhar aí na reportagem do Gabriel Marques essa semifinal de Campeonato Mineiro que vai movimentar o final de semana de Belo Horizonte. Os primeiros 90 minutos de polêmica e de vantagem, mas são os outros 90 que definem os finalistas do Mineiro. Com certeza, a gente sabia que era 180 minutos esse jogo. Pegando confiança durante o jogo. No nosso time, confiança, ninguém segura a gente. O jogo é definido pelos detalhes e os detalhes prevaleceram hoje para o Atlético. O Galo chega numa situação um pouco mais confortável. Venceu o jogo de ida por 2-0 e ainda viu o Hulk chegar na marca de 100 gols com a camisa alvinegra. Quando voltei e retornei ao futebol brasileiro, muitos achavam que já estava em final de carreira. E eu mostrei que não, que a gente tem que querer mais, tem que buscar mais, né? Trabalhando, focando, se cuidando para não ter lesão. E chegar nessa marca é muito especial para mim, né? Meus familiares, quem me acompanha no dia a dia sabe o quanto que eu me dedico ao futebol. Para o jogo de sábado, fica a questão sobre como está o entrosamento de Hulk e Scarpa. No duelo passado, os dois jogadores trocaram farpas dentro de campo. O professor aprova. É ótimo que eles briguem entre eles, que eles se cobrem entre eles. Eu não vou entrar em campo cobrar deles, pelo amor de Deus, eu já cobro fora de campo. E eles se cobrando dentro de campo e se aceitando é muito bom para o técnico. O Coelho tem pela frente um tabu de mais de 20 anos. A última vez que o América venceu o Atlético por mais de 2 gols de diferença foi em 2001, na final do Campeonato Mineiro. A gente vai trabalhar o mental dentro disso, da consistência do trabalho, né, de continuação do nosso desempenho para que a gente possa estar mais próximo da vitória. O jogo de ida não foi nada fácil para o Cruzeiro. Um bom primeiro tempo até a expulsão de Zé Ivaldo. Para piorar, Marlon também tomou um cartão vermelho no finalzinho da partida. Infelizmente não conseguimos levar a vitória para nós. Temos vantagem, mas a gente não se conforma e vamos ganhar esse jogo no Mineirão. Quem deve voltar para a zaga é Neres. Já na lateral, Vidalba assume a função. Pode ser a sua estreia como titular pelo Cruzeiro e parece que o argentino passou uma semana muito preocupado, quase sem dormir. Acontece! Vamos para rodar a semifinal do Campeonato Mineiro. Vamos colocar para rodar a semifinal do Campeonato Mineiro. Thiago Fernandes, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Elton Novaes. Como estamos? Boa Expectativa de uma forma geral para as semifinais do Campeonato Mineiro. Tanto o jogo do Cruzeiro, quanto também o jogo entre América e Atlético. Eu espero a lógica, né, Elton? Eu espero que os melhores treinadores e melhores equipes consigam a vitória. Então, como o meu amigo Alexandre Dolabella já deu o palpite dele e também espera que o melhor treinador consiga a vitória na Independência, eu acho que dá Atlético contra o América e dá o Nico Larcamón contra o Tombense. E a final que a gente tanto queria ver, que é Cruzeiro e Atlético na decisão do Campeonato Mineiro. Valu, o Thiago falou a respeito do momento do Larcamón. Você consegue fracionar a melhora do Cruzeiro ao decorrer da competição? Boa tarde, Valu. Boa tarde para você, para os demais amigos, a quem nos assiste. Eu acho que o Cruzeiro, ele chegou em uma espécie de platô de evolução. É porque eu particularmente, eu não consigo ver uma grande diferença do Cruzeiro que enfrentou o Uberlândia na última rodada para o Cruzeiro que enfrentou a equipe do Tombense lá em Patinga. É claro que a análise do jogo fica um pouco comprometida por aquilo que a gente já falou, 11 contra 11 realmente acontecendo até os 33 minutos. Eu acho que o Cruzeiro nessa reta final, pensando na partida de volta e caso consiga passar do Tombense nas 2 partidas da final, ele vai ter que dar um passo, um degrau a mais na sua evolução, até pensando também em termos, o Arthur até falava antes de entrarmos aqui para o programa, afinal de contas já são 10 partidas. Eu vejo sim que o Cruzeiro evoluiu lá do jogo do Vila Nova até o jogo contra o Uberlândia. O jogo contra o Tombense, repito,
não consigo enxergar uma evolução por conta da situação toda que aconteceu no jogo, o Cruzeiro ficando com um jogador a menos, mas eu particularmente penso que o Cruzeiro, pensando em disputar mesmo o título mineiro 2024, vai precisar de melhorar daqui até uma hipotética final, caso ele passe pelo Tombense. Raramente eu questiono o Valu nas questões quando ele pega e coloca as opiniões dele. Mas pegando o 11 contra 11, até os 33 minutos, eu via um Cruzeiro que partia para cima, que dominava, que acuava o adversário, algo que a gente esperava e que a gente acabou vendo essa entrega. Na minha opinião, até os 33 minutos, de um Cruzeiro melhor do que em vários jogos da primeira fase do campeonato. Arthur, você vê dessa forma ou enxerga ainda que o Cruzeiro está muito longe de ser o Cruzeiro ideal? Olha, melhor lá em Patinga esteve em campo, sim, até a expulsão do Zé Ivaldo, mas não convincente. Não o suficiente para poder mostrar a evolução. Eu, sinceramente, com todo respeito ao Valu, com todo respeito aos companheiros, eu sempre digo, eu respeito a opinião de todos. Mas eu jamais vou deixar de emitir aqui a minha, como todos também aqui, dentro de uma franqueza. Eu não consigo ver evolução no Cruzeiro com o Larcamón. Eu só vi 2 apresentações até hoje, das 10 partidas que ele comandou a equipe, que me convenceram. Foi contra o Patrocinense, atuou com autoridade, com bom futebol, um futebol eficiente, eficaz, e no Clássico, mas o Clássico tudo pode, sabe? O favorito era o Atlético de novo naquela oportunidade, como foi no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro contrariou isso porque pegou a motivação, pegou a gana, pegou o tesão que se ganha justamente num confronto dessa natureza. Mas eu acho que já está na hora, sabe? Eu sei que o tema ainda não é esse, ou não vai ser esse, mas por esses 10 jogos já está na hora de seu Larcamón começar a se explicar. Eu não estou vendo esquema de jogo, eu estou vendo um amontoado de jogadores, eu estou vendo assim, ele muito perdido e insistente com algumas peças que não estão dando a ele uma resposta desejada. Então segura que eu quero ampliar essa discussão aqui, porque você me surpreendeu com essa colocação. Dola, você queria falar, quando o Arthur estava falando, você queria falar alguma coisa? Não, queria só pegando o gancho, assim, que eu acho que, né, trazendo um pouco da análise do último jogo, o Cruzeiro até a expulsão realmente ele jogava melhor, né, pressionava, fazia o que já era esperado, mas apresentou uma dificuldade que desde o ano passado a gente já vê, que é literalmente fazer o gol. Né? O Cruzeiro em muitos momentos no Campeonato Brasileiro tinha um domínio da partida, tinha volume de jogo, conseguia chegar até o último terço do campo, mas tinha muita dificuldade para fazer gols, né? E talvez pelo Dineno não estar em campo, isso, né, também tenha dificultado um pouco mais as coisas. Então o que me chama a atenção, o que me preocupa em alguns momentos é isso ainda no Cruzeiro. Mesmo quando está jogando um pouco melhor, mesmo quando tem o domínio da partida, às vezes demora um pouquinho mais ou perde muitas oportunidades, né? Foi o caso do jogo em Patinga, por exemplo. Mas sobre o trabalho do Larcamón especificamente, eu já estou um pouco mais com o Valu, assim, eu acho que o trabalho do Larcamón vai dando bons sinais nesse momento. A gente tem que avaliar que está muito no início ainda da temporada, ele está também se adaptando ao elenco, conhecendo os jogadores, e eu vejo ideias interessantes em campo. Não chego a achar que é um amontoado em campo, como o Arthur falou. Acho que é um time que ainda está amadurecendo a forma de jogar, natural até certo ponto. Acho que também dá para começar a ver um pouquinho mais, porque o Cruzeiro, em jogos, principalmente contra equipes do interior, ele é muito favorito e precisa ser esse time em campo, né? Precisa se impor muito. A primeira fase do Cruzeiro foi boa, né? Tem boas ideias do técnico aparecendo ali. Eu gosto da forma como ele usa o Marlon, por exemplo. Eu sou um pouco diferentão nisso, muita gente critica muito, mas eu gosto dessa alternativa de jogo. Acho que, inclusive, o Cruzeiro está buscando jogadores no mercado que vão ao encontro dessa forma de jogar do Larcamón. Então, a tendência é que o Cruzeiro, ao longo dos próximos jogos, vá mostrando mais desenvoltura também nesse sentido. Eu avalio como positivo o início do trabalho do Larcamón, mas ainda precisando, obviamente, passar por muita evolução, porque o desafio agora vai ser muito maior. Thiago, sim. Desculpa, Arthur, é só porque eu tenho que perguntar um negócio para o Thiago. O Dola usou um termo muito favorito. O Cruzeiro é muito favorito perante o Tombense, mesmo tendo os desfalques, no caso do Zé Ivaldo e também do Marlon? Eu usaria um termo diferente, mas que significa a mesma coisa, favoritaço. Você lembra no caso do Flamengo contra o Atlético?
Mengaço. É tipo uma obrigação? O Cruzeiro tem Favoritaço, obrigação de classificar. Arnaldo Ribeiro gosta muito. Ô Elton, é complicado isso, né? A gente falar em obrigação, mas Cruzeiro e Atlético, quando eles entram em campo do Campeonato Mineiro, eles têm, na minha cabeça, a obrigação de chegar à final do torneio. Eles são os maiores, eles são as maiores receitas, eles têm os melhores times, são os dois na elite do futebol brasileiro. Então, quando eles disputam o Campeonato Mineiro, eles têm a obrigação de chegar à final. E aí, a partir daí, quem vence, acontece. Eu ainda acho que o Atlético é o favorito caso enfrente o Cruzeiro numa decisão. Caso enfrente o Tombense, então nem se fala. Mas caso enfrente o Cruzeiro, o Atlético é favorito pelo elenco que tem. Não pela questão de trabalho, não pela classificação na primeira fase do Campeonato Mineiro, mas o Atlético ainda é o favorito pelo elenco que tem. Mas, quando os dois se enfrentam e quando os dois jogam o Campeonato Mineiro, eles têm a obrigação de chegar à final. Não chegar à final é vexame, pelo menos na minha cabeça. Ô, Valuzão, você concorda, discorda? Eu vi que você deu uma balançada na cabeça quando o Thiago falou que Atlético e Cruzeiro têm sempre essa obrigação. Lembrando que na primeira fase, o Atlético teve a quarta melhor campanha. É porque algumas coisas aconteceram no caminho do Cruzeiro, né, nos últimos anos. Acho que esse ano, sim, o Cruzeiro tinha obrigação de se classificar entre os 4. Tem muito mais vantagem do que o Tombense. A gente tem falado que o Cruzeiro precisa de jogar melhor no recorte dos 30 primeiros minutos, né, possíveis. Eu também acho que o Cruzeiro era superior ao Tombense, não tão superior quanto alguns acham, mas era superior. Mas a gente também tem que falar que o Tombense vai ter que fazer a partida da vida para chegar até a final do Campeonato Mineiro. Essa que é a verdade. O Cruzeiro tem o Mineirão, vai ter um torcedor do seu lado, mais de 35 mil ingressos já vendidos. E é claro, o Atlético, por tudo que tem vivido nos últimos anos, ninguém espera que o Atlético não chegue às semifinais, mas o futebol é jogado, né? Então, claro que essas equipes, eu entendo não como obrigação, mas essas equipes, sim, elas carregam um peso histórico maior com relação a tudo que representam em termos de torcida, em termos mesmo de simbologia do futebol brasileiro. O volante Lucas Romero, ele está liberado para o jogo desse sábado. Ele recebeu um jogo pela expulsão contra o América, mas a pena foi convertida aí em uma advertência. Um jogo que ele já tinha até cumprido, né? Ô HG! HG, vou te colocar nessa roda agora pra você falar do jogo entre Cruzeiro e Tombense. Tô animado assim porque teve um pagodinho aqui antes aqui da gente entrar, não sei se você acompanhou, rolou um pagodinho. Já queria que você falasse a respeito dessa semifinal. O Arthur já tá puxando a orelha aqui do Larcamon, falando que tem algumas pecinhas ali que estão no time, meio acomodados. O Arthur tá sem paciência aí com o Larcamon. 10 jogos ele já tá chutando balde. E você, HG? Então, vamos lá. Vamos por parte, vamos esquartejar a situação. Em primeiro lugar, dar um abraço aí em toda a turma, dizer ao grande Thiago Fernandes que aqui continua repercutindo, né, o carinho do povo aqui por ele. Abraçar o grande Stefano Marquezine, o Popó, dar um forte abraço também no Popó. E dizer o seguinte, eu já tinha falado aqui que por questões de merecimento e a campanha que o Cruzeiro fez na primeira fase do campeonato estadual, eu colocava o Cruzeiro como favorito, mesmo enxergando que o elenco do Atlético é muito superior. Colocar como favorito não tem nenhuma relação com ser campeão ou não, passar e chegar à final ou não, né? Enfrentar o próprio Atlético numa final e ganhar. Não. Para mim, passou a ser. Pela campanha que vem fazendo e pelos desajustes apresentados pelo Atlético. E aí me referindo à organização. O elenco do Atlético é muito melhor. O Filipão tem muito mais recursos técnicos do que o próprio Larcamon. Agora, nós precisamos entender o seguinte, o recorte do trabalho do Larcamon é de uma primeira fase de campeonato estadual, onde ele ficou em primeiro. Você tem um outro recorte do que ocorreu na Copa do Brasil, que foi um negócio assim inacreditável. E um outro recorte foi o primeiro jogo do final de semana. Então, se você analisar bem, você não tem muitos motivos para ficar muito otimista, não. Porque o elenco não é excepcional,
O Larcamón está em início de trabalho, entretanto, fez a melhor campanha geral. Mas assim, com sobras. Então, a desconfiança do Cruzeiro, de repente, é com algumas peças que ele insiste em escalar e que não vem jogando bem. Uma delas, o próprio Lucas Silva, que quando chegou, encaixou, esteve muito bem, foi meio que o dono do meio-campo. Só que o sarrafo vai subindo, né? O sarrafo vai subindo e vai subir ainda mais. Então tem um pouco de impaciência com o próprio Lucas Silva. Gente, convenhamos, né? O Larcamón não dispõe de um elenco para você cobrar mais dele e menos da direção que entregou o elenco a ele, não. O elenco é bom, nós ainda não temos condição de avaliar os 3 que chegaram agora, Vidalba, o Cifuentes e o Barrial. Então, não dá para ficar desconfiado do trabalho do Larcamón, por enquanto não. Agora, sobre algo que foi dito aí, eu complemento. Me parece que o problema do Cruzeiro não é ajuste, mas eu tenho sentido, falei isso algumas vezes aqui, muita gente não concorda comigo, mas eu tenho sentido um Cruzeiro meio displicente em alguns jogos. Por vezes, mesmo ganhando o jogo, meio displicentão, e aí eu falo que isso tem relação até com a questão de nível de concentração, com a questão de intensidade e tal. Me incomoda um pouco, mas eu acho que não dá para fazer nenhum tipo de recorte pessimista com o trabalho do Larcamón, não. Acho que já, como não sei quem disse agora há pouco, porque eu estava me ajeitando aqui, alguém disse aí de bons sinais. O Cruzeiro apresentou bons sinais no estadual, bons sinais até aqui. Não dá para fazer um recorte negativo não, Tim. HG, daqui a pouquinho eu volto a falar com você para a gente continuar as discussões aí que teremos no programa. Mas aí eu vou pedir pro Arthur. Arthur, o HG fala ali que o recorte ele é positivo, e é tanto positivo que ele pegou um elenco que não é o melhor do Campeonato Mineiro. A gente coloca à frente o elenco do Atlético, é um elenco melhor, é claramente melhor que o do Cruzeiro, mas o Larcamón conseguiu entregar a melhor campanha do Cruzeiro de forma incontestável. Teve a derrota para o América, mas de uma forma incontestável, com boa vantagem à frente do Atlético. O que é que está te incomodando tanto nesse time do Cruzeiro? Olha, o HG fez belas observações. Essa displicência aí, ela está realmente existindo. E ele pôde detectar, e muitos também. Falar em números é muito fácil. Se você pega a primeira fase, mas essa primeira fase, como líder, não me convence, porque eu sigo com uma certa desconfiança. Eu não consigo, senhoras e senhores, companheiros, amigos, Nação Azul, eu não consigo com esses olhos enxergar que o Cruzeiro está jogando bem. Eu não consigo ver esquema tático dentro das 4 linhas. Eu não consigo ver uma jogada bem concatenada. Agora, eu discordo com o HG no seguinte, já deu para observar que o Cifuentes não pode ser reserva. Toda vez que ele entrou, ele convenceu, por mais que estivesse pouco tempo dentro das 4 linhas, que esse Vidalba não veio para brincar, é profissional, tem virtudes, tem o seu valor, não à toa veio parar no Cruzeiro e falar dessa alegria, dessa satisfação. Ele está com sangue nos olhos, ele está com vontade de ser titular, está com vontade de jogar, tem a primeira oportunidade de titular para poder buscar o espaço dele. Então, sinceramente, volto a repetir, com exceção do Clássico e da postura contra o Patrocinense, eu não mais consegui ver o Cruzeiro. E a minha desconfiança em relação ao Larcamón, porque ele insiste com o Matheus Vital, ele insiste com o Rafael Elias, ele insiste com o Lucas Silva. Ele não tem um grande elenco, mas ele tem boas peças que ele pode suprir, sabe? Tirar esses caras que não estão dando a ele o retorno que ele está esperando, tanto que ele está depositando confiança nesses jogadores. Então eu fico desconfiado porque o brasileiro está batendo na porta, a sul-americana está batendo na porta e eu não consigo ver esquema de jogo. Eu não consigo ver um Cruzeiro envolvente. Em 10 jogos já dá para se mostrar alguma coisa mais positiva. É isso, eu sou exigente, né? Tô ficando chato. Mas é a minha realidade, é o que eu estou vendo. Tá aí o nosso querido Arthur Moraes. Segura aí, Andrezão. Thiago Fernandes, você pegou, quando o Arthur começou a falar, você pegou e você fez assim, ó. Amolou. Você até amolou o facão. Não, mas na verdade, sabe uma coisa? Eu queria responder ao HG e um pouquinho ao Arthur. Tá. Assim. É porque o Everton fala sobre o Cruzeiro ter feito a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro. Só que a gente tem que entender que a primeira fase do Campeonato Mineiro, assim como no Campeonato Paulista,
ela não traduz 100% o que é a realidade do campeonato. Porque o Cruzeiro, por exemplo, ele não enfrenta o Tombense, que era o melhor time do interior nesse Campeonato Mineiro. Foi a 4ª melhor campanha por se classificar como 2º colocado, mas na verdade teve a 2ª melhor campanha, a 3ª melhor campanha do Campeonato Mineiro, em números, à frente até do Atlético. Por quê? O Cruzeiro enfrenta, por exemplo, o grupo do Atlético inteiro, que é um grupo bem mais frágil. Embora tenha o Atlético lá, os demais concorrentes são bem mais frágeis. O 2º colocado fez 8 pontos, que é campanha quase de rebaixado no Campeonato Mineiro. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a análise que a gente faz em relação a essa primeira fase. Eu acho que é óbvio, o Cruzeiro teve mais pontos, foi o time que conseguiu melhor aproveitamento. Mas o fato de enfrentar equipes mais frágeis pode fazer com que esses números subam lá para o alto e seja algo não tão condizente com a realidade do torneio. O contexto... Coerência e bom senso. Parabéns, viu, Santiago? Tamo junto, Tutu. Parabéns. Aliás, você é um monstro. Em outras palavras, foi o que eu quis dizer. Como se diz, a primeira colocação ou a melhor campanha não quer dizer Porrada na HG que nós demos. Pelo amor Aula de Deus. que nós demos na HG hoje. Deu show, garoto. Você queria falar, Valu? Não, só que eu contesto um pouco as duas versões, tanto do Thiago quanto a do Arthur, porque é o campeonato que nós temos como análise, né? E o ano passado, quando o Cruzeiro venceu apenas 3 jogos na primeira fase, realmente isso causou um alarde e foi uma campanha ridícula do Cruzeiro o ano passado. Eu não acho que a campanha de 6 vitórias na primeira fase do campeonato seja para achar que o Cruzeiro está pronto para as outras competições, mas acho que tem que ser levado em consideração dentro do contexto do que é o campeonato. E outra, né, Thiago? Se o Cruzeiro não enfrenta as outras equipes, aí é culpa e responsabilidade de quem coloca o regulamento do campeonato. O Cruzeiro não pode quebrar o regulamento do campeonato por isso. E só completando. Peraí, gente, porque não é a hora do Cruzeiro, não. Eu tenho que dividir. Eu só queria completar o que o Valu falou. Não é só a questão de que os adversários são esses, mas a gente precisa lembrar qual é o objetivo do Cruzeiro na temporada, o momento histórico do clube, qual é o orçamento que o clube tem e a realidade que o clube vive hoje. Dentro do que é traçado pela diretoria, considerando o elenco que o Larcamón tem na mão, as limitações, o fato de alguns jogadores terem acabado de chegar, né, e considerando tudo que envolve a temporada do clube, o que se espera de desempenho, eu acho que está compatível e dá para a gente imaginar que é um início positivo nesse sentido. Mas um protagonismo nacional, né, o Cruzeiro brigando por tudo, como sempre foi durante a história do clube, ainda falta muito para chegar. E o Atlético foi